Pessoal, começou o nosso programa na Laje com Lincoln Reis. E hoje estamos de cenário diferente, pois o programa é gravado lá em cima da laje. Porém, devido ao mau tempo, estamos aqui no quintal do Na Laje, pronto para fazer entrevista e levar informação para você que está nos assistindo aí. E nós vamos falar hoje sobre um projeto socioambiental. É o projeto Tampinhas do Futuro, com a nossa amiga que é idealizadora do projeto, Elga Monteiro. Antes de chamar ela, pessoal, eu tenho que acordar o Raí, que a produção tá dormindo, para rodar a vinheta que o foguete vai passar. Produção, roda a vinheta que o foguete vai passar. Elga, muito obrigado por aceitar o nosso convite e estar aqui participando e compartilhando um pouquinho desse projeto maravilhoso. Eu que agradeço, muito obrigada pelo convite, obrigada a você que está assistindo. Vamos conversar um pouquinho hoje sobre reciclagem. Bacana, bacana demais. É um momento, né? Interessante, né? Interessantíssimo para os dias de hoje. Olha, quem idealiza essas perguntas aqui, Elga, é o meu amigo Edson Pipoca. Essa hora ele está lá na casa dele, é começo de tarde, está na casa dele, esparramado lá no sofá dele e assistindo essa entrevista ao qual ele ajudou e ajudou bastante a idealizar essas perguntas. Porém, essa primeira pergunta não está aqui, mas eu vou fazer a primeira pergunta. Como surgiu e como tocou no seu coração de fazer e idealizar esse projeto maravilhoso que é o Tampinhas do Futuro? Tampinhas do Futuro, ele surgiu de uma necessidade em apoiar um outro projeto que eu fazia parte na época, a partir do falecimento da presidente da ONG que eu era voluntária. Quando no mesmo mês o meu pai veio a ter um AVC e perdeu a visão. E aí foi bem no final da época da pandemia. Eu já vinha estudando, recebendo muito conteúdo, lendo muito a respeito do aumento das embalagens de uso único por conta da alta demanda de comida rápida, né, de plataformas de comida de delivery. E era um assunto que, assim, a reciclagem, conforme você vai aprendendo, conforme você vai trabalhando com isso, é uma coisa que você vai fazendo ligações com o passado, né? Então, na verdade, sempre esteve presente, eu sempre fui uma pessoa que reciclou, que separou. O meu pai dentro de casa, ele sempre fez reutilização de água da chuva, separava papelão, separava óleo. Então, o que pra mim, quando eu era mais nova, era um sacrifício, porque era uma imposição seguir, então era um saco. Quando a gente é mais novo, tudo pra gente é um saco, que tem que fazer essas coisas, né? Passou um período que eu falei, poxa, isso agora é um assunto que é mais sério. Eu tentei contato com outros projetos na época para poder ver como eu podia ter respostas, porque as perguntas que a gente recebe hoje no projeto, e esse é um dos nossos objetivos, é não deixar ninguém sem resposta, eu não tive no começo. Então, a inquietação de precisar fazer alguma coisa em prol de dar continuidade num projeto que na época eu fazia parte, e ao mesmo tempo resolver um problema que estava acontecendo e otimizar tudo isso para trazer um movimento interno dentro da minha casa, para trazer alguma emoção para o meu pai. E no começo não foi muito positivo, ele ficou bem chateado comigo, mas deu certo. E então isso tudo me motivou a começar, e aí foi quando eu fui começar a estudar a respeito do que daria para ser feito. E tampinha era uma coisa que era prática, era uma coisa mais fácil de agilizar o início da arrecadação, transformar em recurso para poder fazer alguma coisa com esse dinheiro. Bacana, bacana. Elga, e as dificuldades criam soluções inesperadas? Você acredita nisso? Eu acredito, porque foi exatamente assim que a gente surgiu, né? Na época, eu trabalho com marketing digital, né? Então, na época, foi o primeiro post que eu tive que fazer de um falecimento. Então, assim, a morte dessa presidente dessa ONG na época foi uma coisa que foi muito marcante para mim. A gente estava para fazer uma entrega de algumas cestas básicas para as famílias. Estávamos em desenvolvimento da construção de um espaço para poder ser uma oficina de costura para mulheres que sofriam violência doméstica. E aí, morreu.
50 e poucos anos, infartou, morreu. No Puxa dia que a gente ia vida. fazer a entrega, olha, morreu, como assim? Então, como que a gente pode fazer, né? Quando a gente fala de projeto social, quando a gente fala de voluntariado, recursos, eles são sempre muito difíceis. E então, assim, não é fácil, às vezes, você conseguir recursos para poder implementar alguma coisa, colocar alguma coisa em ação. Então, exatamente nesse momento de difícil decisão de vida minha e de querer impactar de uma forma positiva o compromisso que eu tive com ela, que eu me propus a fazer, né? Eu queria finalizar aquilo que eu me propus. Para mim era uma questão de honra, entregar aquilo que a gente estava trabalhando, para a morte dela não ser em vão, sabe? Essas coisas. E aí foi quando surgiu o projeto Tampinhas do Futuro, acionei minha família, liguei para uma amiga que tem uma loja no Gonzaga, falei, ó, você vai ser ponto de coleta. E eu tinha um Instagram na época que era voltado para coisas de casa e tal. Comecei por lá, mas aí eu falei, não é o caminho começar por aqui, a gente precisa realmente dar um direcionamento diferente, porque o assunto é super denso. Parece que a gente escuta, parece que vou juntar a tampinha, é um assunto que parece corriqueiro, né? Mas quando a gente começa a juntar as percepções e vivências que a gente tem a respeito do assunto, elas ganham uma amplitude e uma significância do quanto que você pode transformar, impactar várias camadas de ações, é o que motivam a gente agora a continuar e cada vez querer fazer mais para o próximo, para o outro, né? A gente fala um projeto socioambiental. É socioambiental porque nós atuamos em duas camadas, que é a camada ambiental e a camada social. Então, quando a gente transforma o que seria lixo em recurso, esse é o nosso jargão, a gente transforma lixo em recurso e esse recurso em ação social na nossa comunidade. Além da gente estar fazendo o movimento de tirar o que seria lixo dos aterros sanitários, mares e rios, a gente leva o dinheiro desse lixo para diretamente atuar na desigualdade social dentro da comunidade. A gente vai direto na comunidade fazer ação social, a gente não terceiriza as nossas ações. Que bacana, bacana e top demais. Falar em pontos de coletas, né? Eu tenho uma professora que é amiga, até mesmo da professorinha da minha filha, que é a Angélica, né? A tia Angélica, lá do Esquiline Júnior. Ela junta essas tampinhas, né? E ela estava me perguntando essa semana como e onde ela deve entregar. Aí tá que surgiu essa oportunidade maravilhosa, se conectou e eu estou tendo essa oportunidade de estar falando aqui no programa e pegando o ponto de coleta para as pessoas estarem entregando essas tampinhas e retirando dos mares, retirando do aterro sanitário, retirando das praias, não é isso? Atualmente nós temos pontos de coleta nas cidades de Santos e São Vicente. Eu até hoje vim com uma voluntária junto, que a gente vai abrir um ponto novo aqui no Morro. Então, que legal. Uma felicidade muito grande para a gente. Cada ponto de coleta que a gente consegue ampliar significa que uma nova região, um novo bairro vai também ser impactado por essa ação. E então hoje nós temos pontos de coleta em Santos, no canal 2, no canal 1. Essa semana a gente também ativou um ponto de coleta na Aparecida. Essas informações todas tem no Instagram, tá? Em São Vicente a gente tem também 3 pontos de coleta. E além dos pontos de coleta, nós trabalhamos com empresas parceiras, com instituições de ensino parceira. Cada camada de parceria que a gente tem, a gente desenvolve um braço do projeto. Então, no Instagram, Tampinhas do Futuro, diariamente nós vamos colocando ali tudo que é feito. Transparência é uma dos nossos pontos fortes, né? Atuar na conscientização a respeito do assunto é a primeira etapa que a gente tem assim como meta, até por isso a gente agradece muito a oportunidade de estar aqui falando, porque quanto mais pessoas entenderem o movimento, porque muitas vezes as pessoas falam assim, eu vou ajudar vocês. E o que a gente entende hoje, né? Que não é só uma ajuda, porque ajuda é uma coisa que você faz uma vez e para, não é? Você vai ajudar alguém a atravessar a rua. Sim. A pessoa atravessou a rua, acabou a sua ajuda, não acabou? Acabou. Só que a questão, quando a gente fala de reciclagem, quando a gente fala de lixo, você juntou tampinha hoje. Amanhã você vai parar de produzir esse lixo? Não. Então é um ato contínuo. Então a gente fala que a ajuda, ela é
na hora. Mas quando você fala em apoio e transformação, é uma mudança de hábito. E é isso que a gente quer levar, através do nosso projeto, para as pessoas. Nós produzimos lixo do dia que a gente nasce ao dia que a gente morre. Enquanto nós estivermos vivendo esse período, que eu espero que seja bem longo para todo mundo, saudável e feliz, a gente vai produzir lixo. E o que a gente pode fazer com a produção desse lixo? A gente pode, que é o que a maioria, né, principalmente assim, a nossa faixa etária, que nós somos jovens, mas assim, a nossa faixa etária não tinha essa conversa antigamente nas escolas, né? Então, hoje, em 2024, a gente ainda precisa evoluir muito a passos largos, mas quem era anterior a isso não tinha muito isso de educação ambiental, do que fazer com lixo. A gente não tinha nem muitos pontos de reciclagem dentro da nossa cidade, do nosso bairro, do nosso prédio. E o que hoje já é diferente. Mas isso tudo para dizer para você que assim, juntar a tampinha é que nem tomar banho. Você toma banho todo dia? Você vai produzir o lixo todo dia, o que você pode fazer com esse lixo que você está produzindo? Você escolhe, tá na mão de cada pessoa, e é por isso que eu falo, começa dentro de casa, né? Então eu escolho encaminhar para um projeto socioambiental, eu escolho encaminhar para um asilo, eu escolho encaminhar para uma escola, ou eu só vou jogar no lixo e deixar que a parte pública faça a parte dela e já não está mais dando conta. A gente já não pode mais deixar só na mão da parte pública. Nós, como sociedade, nós, como comunidade, nós precisamos estar ativos todos os dias para a gente poder ter, sim, como cobrar a partir daquilo que a gente dá de exemplo e faz, né? Eu acredito que é uma ação em conjunto que precisa acontecer, junto também com os grandes fabricantes, que aí é um assunto que viraria uma entrevista gigantesca. Sim, bacana. Então, pessoal, quem tem aí sua tampinha em casa, e também pode ser os lacres também, né? Os lacres da própria lata de cerveja, os lacres. O projeto Tampinhas do Futuro, e eu gosto de chamar atenção nessa parte da informação, porque cada projeto tem a sua característica de aceitação de materiais recicláveis. Então, hoje, nós, atualmente, reciclamos tampas plásticas de todos os tipos, com o número 2 e o número 5 dentro do símbolo da reciclagem, lacres de alumínio e latas de desodorante aerosol vazias. Então, são 3 coisas que nós reciclamos hoje. 3 tipos de coletas, né? Isso. Tanto a tampinha, o lacre e também aquele desodorante que vai automaticamente para o lixo, onde todo mundo joga, né? Então tem uma forma de transformar ele em reciclagem e ajudar também no meio ambiente. E evita que a gente possa mandar para um aterro sanitário e as cooperativas estarem ali separando. Você já separando e dando um destino correto, já melhora e melhora bastante o dia a dia. Olha, vou pegar isso aqui como um ensinamento também para a residência, até mesmo do desodorante, né, do aerosol, que a gente fazia o descarte irregular aqui em casa. Então a gente tem que ser correto. Olha, vamos separar aqui em casa, eu vou falar com a esposa, vamos separar e dar o direcionamento correto, que vai ter um ponto agora aqui nos morros, que é bacana demais. Uhum. Quando for feito esse ponto e tiver o post, a gente vai lá replicar nas nossas redes sociais para também potencializar que as outras pessoas possam estar ajudando esse projeto top demais. Ah, muito obrigada. E você sabe que a lata de desodorante aerosol era uma inquietação minha. Porque assim, quando a gente fala de reciclagem de plástico e de lacre de alumínio, até antes da gente começar, você citou as cadeiras de rodas, né? Sim. Então, uma das coisas que quando eu tenho a oportunidade de falar os lacres, eles ganharam fama pela troca de cadeira de rodas por ser uma coisa fácil. O lacre é fácil, ele é pequenininho, você coloca em qualquer lugar, você transporta facilmente. E o alumínio, ele tem um valor comercial que é maior do que o plástico, né? Então, viralizou, todo mundo acha que lacre só compra cadeira de roda e isso não é verdade. O que acontece com a venda dos recicláveis? Todos os projetos, eles vendem. É uma moeda de dinheiro. Então, você vendeu o seu reciclável, você vai receber o recurso, o valor pela quantidade em quilos que você vende, e com esse valor você compra aquilo que você quiser. Então, cada projeto opta por uma linha. Então, tem projeto que atende a causa animal, tem projeto que doa para pacientes com câncer, tem projetos que doam cadeiras de roda, tem projetos que doam para lar de idosos. Então, existem uma infinidade de possibilidades de transformação partindo da reciclagem, como você citou anteriormente.
Tem muitas cooperativas, tem muitas famílias que vivem do salário oferecido pelas cooperativas de reciclagem. Então, a importância da gente reciclar, eu estou aqui hoje como representante do Tampinhas do Futuro, mas vocês lembram que eu falei que o nosso primeiro objetivo é conscientização. Então, aonde você estiver ouvindo, da cidade que você estiver ouvindo agora, né, essa informação, procure algum projeto que você tenha perto, que você possa apoiar. Porque a importância da conscientização é a gente aumentar o que seria lixo e transformar em recurso. Quando a gente escolhe um projeto para direcionar, você vai ter a certeza de que aquilo vai estar sendo reciclagem. Atualmente, aqui na Baixada Santista, eu falo com propriedade, mas assim, boa parte de todas as cidades e estados do Brasil não tem como ser feita 100% da reciclagem. Não existe hoje um mundo ideal onde 100% do que a gente transforma, do que a gente consome e vira lixo, ele é reciclável. Então, às vezes a gente separa dentro da nossa casa, isso aqui vai para o lixo limpo. Não vai tudo para o lixo limpo. Nem tudo que vai para o lixo limpo, ele vai fazer parte de uma cooperativa e vai ser reciclado. Por quê? Aqui na Baixada Santista hoje a gente não tem nem estrutura, a gente não tem cooperativa suficiente que pudesse fazer essa reciclagem desse lixo. Então, quando a gente escolhe encaminhar para um projeto, significa que você vai estar positivamente atuando também nessa questão. Por quê? Porque nós do projeto, nós recebemos e encaminhamos isso para reciclagem. Atualmente, o projeto Tampinhas do Futuro, ele é o único daqui da Baixada Santista que, além de reciclar, a gente atua diretamente na logística reversa, porque a gente já tem um parceiro que faz todo esse processo. Então, são várias pontas que a gente consegue trabalhar, começando com uma tampinha, começando com uma lata de desodorante, começando com um lacre. É esclarecedor, pessoal, porque eu tinha na minha mente que você entregasse os lacrinhos, né, os lacres, né, até mesmo da própria latinha, ele já automaticamente trocaria por uma cadeira de roda. Mas não, ela esclareceu que tudo transforma em dinheiro. E algumas ONGs, até mesmo alguns projetos, vai lá e identifica, vou comprar cesta básica, o óleo reciclado, troca por sabão, né? Então, assim, é também dinheiro. Então, a pessoa vende aquele óleo e troca em material de limpeza para aquela dona de casa que está fazendo aquela contrapartida da reciclagem. E é bacana que a gente tenha o entendimento que vocês, como projeto, vai lá, vendem e dá o destino correto, até mesmo para as tampinhas, e está ajudando bastante o nosso meio ambiente. Elga, explica um pouquinho sobre essa logística reversa. Como que funciona, né? A gente consome, então nós vamos no mercado, fazemos nossa compra, né? No dia a dia da nossa casa, a gente come, toma banho, lava roupa, produzimos esse material que é o lixo. Aí a gente normalmente, né, joga no lixo. Aí a gente acha que o problema acabou. Mas não, quando a gente joga no lixo, o que acontece, né? Vai passar a coleta seletiva, vai levar para algum lugar, e cooperativas, aterros sanitários, enfim. E aí é dada a sequência no que é feito do lixo. Mas o que acontece com o lixo? Aí eu te devolvo agora a pergunta. Depois que isso acontece, o que acontece? E o que acontece? O que acontece? Existem vários caminhos que podem acontecer. O primeiro caminho, o mais comum, é terminar no aterro sanitário. Então foi lá, você produziu o lixo, ele tá lá no lixo, vai ficar por 250, 300, 500, sei lá quantos anos, porque por enquanto só tem projeções que são feitas, porque a gente ainda não viveu tanto tempo para falar, efetivamente fica aqui. Só que isso vão gerando os gases, vai tendo contaminação de solo, enfim, existem muitos problemas de se ter lixões abertos em aterros sanitários. Parte disso vai para a cooperativa, e aí as cooperativas têm que fazer a separação do lixo, né, para poder separar o que é reciclável do que não é reciclável, do que é orgânico ou do que é lixo mesmo, e dar essa destinação. E aí entra a gente, que a gente dentro da nossa casa já pode separar esse material, destinar para um projeto que faça parte da logística reversa, destinar para empresas que já têm essa responsabilidade de logística reversa. O que é a logística reversa em si? Seria a responsabilidade de toda empresa em, depois que vendeu, depois que a gente consumiu, reciclar esse material esse lixo que a gente produziu. Então a logística reversa seria a continuidade pós-consumo das embalagens que a gente usa, do lixo que a gente produz de forma consciente,
Porém, a gente sabe que hoje não existe isso por parte das grandes indústrias, a gente não tem algumas ações, tem algumas empresas, algumas marcas que já iniciaram, porém, culturalmente aqui no país, a gente não tem o hábito de pensar em lixo como uma fonte de renda, como uma fonte de continuidade de produção de cadeia produtiva. Então, Tampinhas do Futuro, como é que a gente faz? Com as tampinhas que a gente arrecada, com os lacres, com as latas de desodorante aerosol que a gente recebe. A gente tem uma parceria, através desse parceiro, ele compra o material que a gente vende, a gente separa, faz triagem, separa por cor, separa por tipo, já envia isso tudo separado para poder ter um valor comercial um pouco maior. Esse parceiro, ele já é responsável por fazer a primeira etapa da reciclagem das tampinhas, que é a moagem. Depois da moagem, ele já faz a extrusão, que é preparar o material para poder voltar para a indústria, e ele também tem a parceria já com as indústrias. Atualmente, o que é reciclado dentro do projeto Tampinhas do Futuro, ele volta para a construção civil, através de materiais feitos com as tampinhas e a venda de volta para que empresas, para que construtoras comprem conduítes, comprem... por exemplo, não sou muito boa na parte da construção civil de nomes, eu esqueço. Esses negocinhos que põe a lâmpada, sabe? Benjamin, por exemplo, já são alguns itens que são produzidos com as tampinhas que o projeto Tampinhas do Futuro recicla. Bacana. Então, nós fazemos parte da logística reversa, que é o quê? Tirar do que seria lixo, encaminhar para um parceiro responsável e ele já encaminhar para essa indústria. Então a gente consegue fazer o circuito completo de tirar do lixo e transformar de novo para que possa ser consumido por nós. Show de bola, show de bola. Mas isso, vou só fazer um adendo, que isso é o que o Projeto do Futuro faz. Existem diversas maneiras e atuações de logística reversa, é um assunto bem denso, tá? São várias camadas, tanto de lixo orgânico quanto de lixo reciclável. Então, isso é o que o projeto atua no momento. A logística reversa do Tampinhas do Futuro é desta forma. Isso. Porque vai que outra pessoa, não, ela tá falando besteira, que o nosso projeto faz assim. Lógico, cada projeto tem a sua forma de fazer a sua logística reversa. Que ela está explicando, a gente tem que ser claro para as pessoas que estão assistindo, até mesmo outros projetos que possam assistir o nosso programa, e ela está trazendo a informação sobre o projeto específico. Tampinhas do Futuro faz toda essa estrutura da logística reversa, que é a volta para o material de construção, a volta para o material elétrico, que seria a própria reciclagem das tampinhas de plástico. Elga, bora lá. Qual o problema do plástico na natureza? Olha, eu acho que o que a gente tem hoje, só para vocês terem uma ideia, a cidade de Santos, o mar daqui, ele já é considerado um mar que tem a maior quantidade de microplástico existente, confirmada em estudo. Nacionalmente, Santos hoje está no ranking top 5 de maior contaminação por microplástico. E isso já é muito preocupante, porque os animais se alimentam, os peixes que a gente consome, eles se alimentam de tudo que está ali na natureza do mar. As aves se alimentam disso. Então, a gente já está vivendo uma fase que na nossa alimentação a gente já consome microplástico. Sim. O que é o microplástico? Por exemplo, a maior quantidade de microplástico hoje que cai na natureza e aí direto em águas que vão pelos canais, que saem nos mares, nacionalmente falando, é da nossa roupa. Roupa de poliéster, roupa de viscose, são roupas feitas de matéria plástica. E isso tudo, conforme você lava na máquina de lavar e faz o enxágue da roupa, vai na água. Então a gente já não tem controle da quantidade de microplástico existente. Isso eu estou falando daqueles pequenininhos que a gente enxerga, de partículas que a gente nem enxerga. Mas aí a gente pode ampliar isso para simples fato de consumir suco refrigerante todo dia e a garrafa PET e dar uma caminhada nas ruas e ver a quantidade de plástico que a gente tem. Aí eu não estou falando do micro, estou falando do macro, né? A quantidade de plástico que a gente tem jogada na rua. E principalmente em época de chuva, hoje está um dia, né? A gente está aqui num dia chuvoso. Choveu, o que acontece com esse plástico que vai para a rua? Que está na rua, né? Alaga o bueiro, alaga a rua. Cada vez mais a gente vai ter desastres ambientais maiores. Quando a gente fala
de morro, quando a gente fala de região periférica, a gente fala de alagamento, de deslizamento, a gente tem tragédias anunciadas através da natureza que vem se manifestando de várias formas. Então, tudo que a gente tem de plástico no mundo, desde a sua descoberta, continua aqui no mundo, sendo reciclável ou não, porque a reciclagem também é finita do plástico. A gente não consegue reciclar o plástico infinitamente, por isso é tão importante otimizar os materiais que são produzidos, principalmente materiais virgens. Então, quando a gente recicla, quando a gente devolve para a indústria para que novas embalagens possam ser feitas, significa que a gente não está produzindo plástico virgem novo. Então, quando a gente reduz um pouco essa cadeia de construção, a gente impacta também o que vai ser consumido por nós futuramente de matérias que saem direto da natureza. Vocês percebem o quão grande é esse caminho, quão ampla é essa resposta, porque assim, não existe resposta pronta, não tem uma resposta assim, o problema do plástico é esse. O problema do plástico é que ele não se decompõe. E quando ele se decompõe, ele volta para a natureza. E o que é voltar para a natureza? É na terra, ele volta, ele vai virar ali micropartícula, ele vai ficar lá na plantação dos nossos alimentos, que cada vez ficam menos ricos em nutrientes. Então, tudo isso, por mais que existem as sacolinhas hoje que são biodegradáveis e tal, elas vão se degradar, por isso que a gente incentiva o não uso de sacola plástica de mercado, carreguem eco bags, porque ela vai lá, ela tá lá na natureza, ela é biodegradável? Mas ela vai gerar microplástico. E o microplástico que fica no solo infiltra e volta pra gente nos alimentos que a gente consome, nos bichinhos que a gente consome. E então já está na nossa saúde o plástico. Hoje a gente pode dizer que já consumimos plástico, microplástico dentro da nossa alimentação. Já foi descoberto em exames por estudiosos microplásticos no sangue humano. Bacana demais. Elgar, falar um pouquinho de palestras. Você faz palestras sobre esse tema do projeto? Quando e como? Na verdade, as palestras, o que acontece? Esse ano de 2024 foi um ano muito rico para o projeto, em efetivar alguns planos que a gente tinha, principalmente desenvolvimento de parcerias com empresas e instituições escolares. Então, nós entendemos que só juntar a tampinha, só falar que a gente recebe a tampinha, ela não tem um impacto positivo a longo prazo. Então, o que nós percebemos? Que a gente precisava desenvolver uma maneira de conscientizar mais pessoas. Então, nós temos uma meta de conscientização de pessoas aqui na Baixada Santista, bem ampla. E enquanto essa meta não for atingida, a gente vai trabalhar, recebemos convites, aceitamos. O que puder falar a respeito desse assunto, nós vamos falar. Então, partindo desse princípio, quando a gente fecha hoje uma parceria com escola, quando a gente fecha uma parceria com ponto comercial, e esse é um dos diferenciais hoje de atuação do projeto Tampinhas do Futuro, a gente também oferece a palestra que fala sobre sustentabilidade, que fala sobre reciclagem, que fala um pouquinho sobre o que acontece no processo do plástico, para que mais colaboradores e mais pessoas entendam e a partir do entendimento comece a agir. Que é o que eu falei, a gente não quer só uma ajuda, a gente quer um apoio contínuo. Bacana, Elgar. É uma pena que chegamos ao fim de mais um programa. É um tema enriquecedor, né? Não é rápido, teríamos que ter aí diversos programas para falar sobre esse projeto socioambiental, que é o Tampinhas do Futuro. Agradecer mais uma vez a disponibilidade de você estar vindo aqui no programa, falar um pouquinho das experiências, né? Falar um pouquinho de tudo sobre o projeto. Gratidão sempre. Considerações finais. Nós agradecemos a oportunidade, o convite. Deixamos aqui o convite a todos que estão assistindo de conhecer do nosso projeto. Se tiverem dúvidas, pode enviar no direct, que eu respondo a todos pessoalmente, com o maior prazer. Nosso maior motivo é desmistificar assuntos a respeito da reciclagem e mostrar para vocês que através do exemplo nós podemos fazer sempre mais e melhor. É só estar disposto. Então, muito obrigada. Bacana, Elgar. Pessoal, esse foi mais um Na Laje com Lincoln Reis. Antes de terminar, deixar os abraços aqui para as pessoas que seguem o programa. Grande Giba, alô Dona Conceição, alô Luquinhas, alô Santiago, alô Lito e Elaine, que moram lá no Morro do Pacheco. Deixar um abraço para todos vocês e um beijo no coração. Até a próxima. Esse foi mais um Na Laje com Lincoln Reis.